Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, oremos. Pai bendito, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe agradecemos por essa grande oportunidade que temos de, ao ar livre, podermos nos reunir aqui neste lugar, em Vila Verde, para juntamente adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Perdoa, meu Deus, todos os nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas. Sei, meu Senhor, que não somos dignos, mas o Teu Filho, Senhor Jesus, conquistou para nós esta grande oportunidade de podermos, em nome dEle, invocar o Teu santo nome. Aqui apresentamos as nossas vidas em Tuas mãos, como também a todos que estão aos arredores deste lugar. Visita estas pessoas, salvando, libertando, curando de todo e qualquer tipo de enfermidade, livrando de toda peste, de todo espanto noturno, de toda peste que voa na escuridão, tudo aquilo, Senhor, que vem para poder prejudicar. Repreenda da vida destas pessoas, Pai. Traz a Tua paz, pois o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. Acalma estes corações que estão preocupados, pois o Senhor é aquele em quem devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança. Esteja conosco, meu Deus, nesta tarde, recebendo o louvor e a adoração que a Ti oferecemos. Alcança todos aqueles, meu Pai, que nos acompanham através da internet, e também, meu Senhor, aqueles que, se assim for da Tua vontade, se eles propuserem em seus corações de virem estar aqui também para adorar ao Senhor juntamente conosco, traga-os também em paz e com segurança. Continua, Senhor, fortalecendo as nossas vidas, nos livrando de todo mal, pois em Ti confiamos, pois o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino da harpa cristã. De número 192. Hino da harpa cristã de número 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim.
carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, Emador, bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Louvado seja Deus. É pelo sangue derramado naquela cruz, através do sacrifício do Senhor Jesus, que podemos ter a libertação dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor e o seu santo nome para todo sempre. Vamos louvar a Deus ainda cantando o hino da harpa cristã de número 305. Hino da harpa cristã de número 305. Pode não. Pode não. Vamos lá, vamos louvar a Deus. Vamos começar pelo refrão. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis, ok, ao bom capitão, hão de receber lauréis como galardão. Soldados somos de Jesus, e campeões do bem da luz, os exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o que? Houve o pecado e seu poder. A batalha ganha está. A vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus
levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, que jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combaterá é vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Revivamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis a quem? Ao bom capitão Jesus, hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo, avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Revivamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Louvado seja Deus. Um dia teremos a recompensa, os lauréis, que são as coroas, como recompensa, que é o galardão para todos aqueles que forem fiéis ao Senhor até o fim. Esse receberá a coroa da vida. Por isso nós aguardamos no Senhor, sempre cantando e nos alegrando na presença de Deus, porque na presença de Deus há abundância de alegria. Louvemos ao Senhor ainda, cantando o hino da harpa cristã. De número 440. Louvado seja Deus. É de autoria do falecido presidente da Assembleia de Deus de Madureira, pastor Paulo Leivas Macalão. E ele inicia assim: em viver para Cristo firme permanecerá, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás.
faze já o seu querer. O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. No coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz. Queres conhecer a paz que dá Jesus. Queres que te guie com a verdadeira luz. Faze já o seu querer. Seu poder, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres lá no céu a igreja encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a sua vida consagrar, faze já o seu querer. O seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. No coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Fazer o querer do Senhor. Disse o Senhor Jesus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 17. Não é todo aquele que o chama de Senhor que entrará no reino dos céus, mas é aquele que fizer a vontade de Deus Pai que está nos céus. Não basta chamar Deus de Senhor, porque se reconhecemos que Ele é Senhor, então devemos obedecer. Há muitos que chamam Deus de meu Senhor amado, meu Senhor querido, mas não obedece. E o Senhor Jesus deixou bem claro, não é apenas chamar Senhor, mas é fazer a vontade de Deus Pai que está nos céus. Neste momento, nós estaremos lendo o texto sagrado de Apocalipse, capítulo de número 2, dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Estamos estudando no início deste livro, nos primeiros 2 capítulos, as 7 igrejas da Ásia. E agora nós vamos dar continuidade estudando sobre a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 18. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 18. Esta leitura de Apocalipse capítulo 2, versículo 18, vai até o versículo de número 29. Do versículo de número 18 ao versículo de número 29. Queria convidar a todos para se colocarem de pé, quem puder.
peso. Vamos lá, vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Em algumas versões está bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, caridade é amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai amado e Deus querido, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor, neste momento, venha iluminar a nossa mente e o nosso coração. Prepara os nossos ouvidos, Pai, porque eles são o caminho pelo qual a tua palavra irá percorrer. Prepara o nosso coração, porque ele é a boa terra, onde tua palavra será semeada e deve ser escondida, conforme diz tua palavra. Também lhe peço que o Senhor venha nos ajudar nesta tarde, para que tenhamos a compreensão. Hoje estaremos estudando a parte histórica e geográfica a respeito desta igreja. E eu lhe peço, meu Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco, permitindo que nós possamos sentir a tua presença em nosso meio. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está no meio deles. E nós cremos que o Senhor está aqui. Por isso te louvamos, te bendizemos, te glorificamos como Senhor único e Salvador de nossas vidas. Esteja conosco nesta hora e tira tudo aquilo que vem para atrapalhar a nossa atenção. Repreende o poder e a força das trevas. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Essa bilhete não tem? Ainda não? Bom, então no estudo de hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo sobre as 7 igrejas.
Nós já estudamos as igrejas de, quem lembra? A igreja de Éfeso. Qual outra igreja que estudamos? Igreja de Pérgamo. Qual outra igreja que estudamos? Quem quiser fazer a colinha, é só olhar aí na Bíblia. A primeira igreja é Éfeso. Depois, nós temos qual igreja? Vocês não estão lendo a Bíblia não, gente? Leia aí a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, onde fala das igrejas. Estudamos a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e hoje será Tiatira. Né? Então foi Éfeso, Esmirna, Pérgamo e hoje Tiatira, a quarta igreja. A quarta igreja que foi alcançada pelo Senhor Jesus. Quero lembrar todos os cultos que fazemos aqui neste estudo, estou sempre falando sobre isso. Deus, nosso Senhor, escolheu estas 7 igrejas porque elas tinham dentro delas elogios e também repreensões. E elas eram exemplos, porque elas não existem mais. A profecia cumpriu para elas. Elas eram e são exemplos para as igrejas de hoje no mundo inteiro. Qualquer uma dos elogios ou das repreensões dadas pelo Senhor Jesus a estas igrejas, existem igrejas hoje no Brasil e no mundo que também passam pelo que estas 7 igrejas passaram, sejam para serem elogiadas ou repreendidas, ou seja, corrigidas. Então hoje nós vamos estudar, como eu sempre faço, no início de cada igreja, nós estudamos a parte geográfica e histórica. Hoje nós vamos estudar essa parte. E na aula que vem, no próximo culto, nós estaremos adorando a Deus estudando a parte bibliológica, versículo por versículo, e teológica e sua explicação. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, sobre o dicionário bíblico Wycliffe, qual é a definição histórica e geográfica, a posição sobre esta grande igreja que esteve na cidade de Tiatira. Digo grande porque a igreja, quando ela foi constituída por Cristo, está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, ali pelo capítulo 16, ele disse sobre esta pedra. Qual pedra? A revelação de que Cristo é a pedra angular, fundamental, fundamento. Ele é a revelação de Deus para os homens e mulheres desta terra. Então, sobre essa revelação de que ele é o Cristo, o Filho de Deus, ele edificaria a sua igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja ou contra a igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo, ela não se subjuga ao mundo e tampouco às ordens de Satanás. Mas aqueles que se dizem igreja, que chamam apenas Deus de Senhor, mas não obedecem à palavra, são igrejas rebeldes. E essas igrejas, elas são dominadas por Satanás. O que lemos aqui, agora neste momento, em Apocalipse 2, que existiam ali pessoas que estavam dando ouvidos e estavam cativas por falsas profecias advindas de quem? De Satanás. Então nós temos que tomar cuidado, porque o diabo também gosta de usar pessoas para profetizar se passando por Deus. Mas não é Deus falando. Como é que nós vamos saber quando é Deus e quando não é? Através de um dom chamado discernimento de espíritos. É muito importante isso. Por quê? Se você conferir aí na Bíblia Sagrada, na primeira carta de João, deixa eu conferir se é a primeira carta de João mesmo, para não citar errado, para você que me escuta nesta tarde. 1 de João 4 diz assim, versículo de número 2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, quando a pessoa está profetizando em nome do Senhor, se quem está usando é o Espírito de Deus, tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne, morreu, ressuscitou, está com Deus e volta para buscar a sua igreja. Se não reconhecer,
Este espírito que está usando é o espírito de Satanás e do anticristo, como diz a palavra de Deus. Então, se a pessoa não confessa isso que está escrito aqui, não é de Deus. Essa pessoa está profetizando, mas é inspirada por Satanás. Certo? Então, vamos ver aqui, segundo o dicionário bíblico, Wycliffe, a cidade de Tiatira estava localizada a 83 quilômetros a nordeste de Esmirna, uma igreja anterior que estudamos. Em uma estrada principal que ligava os vales dos rios Caicos e Hermus, era uma grande cidade comercial que alcançou sua proeminência aproximadamente o ano 100 depois de Cristo, ou seja, da era cristã. Existem provas de que ali existia um grande número de corporações comerciais, maior do que em qualquer outra cidade da Ásia. Lídia, uma vendedora de púrpura de Tiatira, provavelmente representava sua corporação em Filipos. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 14. A púrpura que ela vendia talvez fosse feita nessa região, que também produzia a conhecida tinta vermelha de Turquia, obtida da raiz de uma planta chamada garança, e o seu nome científico é Rubia tinctorium, traduzida como ruiva dos tintureiros. É possível que essa cidade tenha sido evangelizada a partir de Éfeso. João se dirigiu à igreja que ali estava. Apocalipse 2, versículos 18 ao 29. Censurando-a por sua demasiada, ou seja, excessiva, estava em grande quantidade, sua demasiada conformidade com as práticas e costumes pagãos daquela época. Veja que era uma igreja de Cristo, mas ela abraçava os costumes dos pagãos. Quem são os pagãos? Os pagãos são aqueles que seguem os costumes de outros deuses. Então, todo aquele que é batizado no costume de outros deuses não segue o costume da Bíblia Sagrada, que é o cristianismo, esta pessoa vive o paganismo. Entre eles, estamos estudando a Grécia e Roma, que foram as duas principais cidades que fundaram, os dois principais países que fundaram essas cidades e mantiveram um grande comércio nelas até o tempo que essas igrejas estavam lá. Pastor, por que ela é chamada Igreja de Tiatira? Porque a igreja foi fundada na cidade de Tiatira, onde se encontrava na atual Turquia. Mas eu trouxe aqui versículos bíblicos, porque todo estudo ele deve ter a palavra de Deus. Se ele não tiver, ele é um estudo morto, porque o que nos dá vida é Deus através de sua palavra, que é a alimentação para o nosso espírito e para a nossa alma. Então vamos conferir na Bíblia Sagrada o texto que se encontra, que eu coloquei aqui na apostila, Atos dos Apóstolos, falando sobre uma importante personagem que recebeu a visita dos servos de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos 16, versículo 14. Atos 16, versículo 14 diz assim: E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Olha que interessante, em Atos dos Apóstolos, estamos vendo aqui que ela fazia parte da igreja na cidade em que nós estamos estudando, da qual João, anos depois, enviou uma carta para lá. O nome dela era Lídia, ela era vendedora de quê? De púrpura. Então, nós vemos aqui que ela servia a Deus, e diz o texto, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Mas ela morava onde? Ela era da cidade de Tiatira, mas quando conferimos os textos anteriores, diz o seguinte, versículo 12,
Dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Paulo apregoava o evangelho, conforme diz o versículo 13, aos sábados, aonde existiam muitos lugares que se reuniam as pessoas para aprenderem a palavra de Deus aos sábados. Então, como judeu, ele se reunia para falar da palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor que uma mulher chamada Lídia começou a dar atenção ao que Paulo dizia. E ela ficou maravilhada, porque Paulo vinha falando do Senhor Jesus Cristo. Onde ela vivia? Em Filipos. Mas de onde ela era? De Tiatira. E o que ela fazia? Vendia púrpura. Ou seja, ela tinha sua confecção. Ela tinha ali seu lugar de produção para que ela pudesse ali comercializar. Porque se ela vendia, ela era da parte do comércio. Então ela, sendo uma senhora que ouvia a palavra de Deus, diz o texto aqui no versículo 15, que depois que ela abriu seu coração, ela foi batizada, não somente ela, mas também a sua casa. E ela disse: se haveis julgado que nós, que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso, disse Paulo. Então, o apóstolo Paulo ficou ali alguns dias na casa dela, e ela ouviu a palavra, entregou sua vida a Cristo. Depois, ela se voltou ao Senhor e foi batizada, não somente ela, mas também toda a sua casa, ou seja, sua família. É muito importante o que o texto diz da palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 28. Primeiro crer e depois ser batizado. E assim quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Então nós temos que crer no Senhor e na palavra de Deus. E depois, como confirmação, vem o batismo nas águas, assim como aconteceu com ela e também com o apóstolo Paulo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, sobre a sua conversão. Vamos continuar aqui na apostila. O comentário bíblico de F.F. Bruce diz: Tiatira foi fundada por Seleuco I, em torno de 300 anos antes de Cristo. Observe, não é depois de Cristo, é antes de Cristo, 300 anos antes da vinda de Cristo, como uma cidade de tropas do exército. Sua outra menção no Novo Testamento é como lugar de nascimento de Lídia, onde vemos aí que ela era natural de lá, a vendedora de púrpura, a primeira convertida de Paulo em Filipos, Atos 16:14. O comentário bíblico Bican também faz um comentário sobre esta importante cidade. Cerca de 65 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Observe. Ela ficava 83 quilômetros a nordeste de Esmirna e 65 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Ficava Tiatira. Era uma cidade da Lídia, perto da fronteira com a Mícia. Construída por Seleuco I, fundador da dinastia dos Seleucidas. Ela foi povoada pelos veteranos das campanhas de Alexandre o Grande na Ásia. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Seu nome era Alexandre Magno, mas foi conhecido como Grande por causa da extensão do seu reinado. A carta mais longa foi dirigida à cidade de Tiatira, menos importante das 7 cidades. Evidentemente havia judeus ali, porque Atos 16:14 menciona Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus. Parece que na época ela era uma prosélita convertida ao judaísmo. A igreja em Tiatira evidentemente era pequena. Fala-se que ela desapareceu no fim do 2º século. Quando é que começou o 2º século? Quem sabe? O 1º século, ele começa no ano 1 e vai até o ano 100. O 2º século começa no ano 101. No ano 101 até o ano 200 é o 2º século. Então, conforme está escrito aqui no comentário bíblico Bican, esta igreja desapareceu no fim
do segundo século, ou seja, próximo ao final dos anos 200. Então, aproximadamente entre 190 e 200, esta igreja desapareceu. Por isso que eu estou dizendo, estas igrejas, a palavra já se cumpriu. Quem lembra que no início do capítulo 1 de Apocalipse está escrito: escreve as coisas que são e as que hão de acontecer. As que são era para estas igrejas. As que hão de acontecer começa no capítulo 4. E vem a grande tribulação para aqueles que ficam sobre a terra. A igreja, ela não passará pela grande tribulação. A igreja fiel de Cristo não passará. Mas pastor, é a placa da igreja? É todo mundo que habita naquela congregação, que é membro lá? Não. A igreja é um povo reunido em cada lugar no planeta Terra. Então Deus vai pegar essas pessoas que a Bíblia chama de membros do corpo de Cristo, que o corpo é a igreja. E essas pessoas fiéis ele vai ajuntar como um corpo, do qual Cristo é a cabeça, e o corpo bem ajustado é a igreja em Cristo. A igreja não sobrevive sem Jesus Cristo. Então quem está fora da presença de Deus volta e não fica congregando em casa, que não existe isso. Congregar em casa é uma pessoa que se torna membro mutilado, arrancado, não é membro de lugar nenhum. E não pode, porque a igreja é membro de um corpo. O corpo é a união dos membros. Se a pessoa não está unida, ela não é membro. Logo, não faz parte de corpo, então não é igreja. Segundo, temos a informação no Google sobre esta igreja. O nome Tiatira pode significar sacrifício contínuo ou perpétuo. Atualmente, as ruínas da cidade de Tiatira estão localizadas em Aksar, na Turquia. Aksar é uma cidade moderna que se desenvolveu nas proximidades do antigo local de Tiatira. Embora não haja vestígios, ou seja, provas, restos que ficassem lá, muito proeminentes, da igreja mencionada no livro de Apocalipse, existem algumas ruínas antigas que foram descobertas na região e que podem estar associadas à antiga cidade. Vira a folhinha, já está terminando. Coloquei aqui uma foto na apostila para vocês verem como é que está lá a igreja. Essas ruínas aí. É o que sobrou de lá. Tiatira tinha um templo dedicado ao deus Sol chamado Lídio, chamado Tirímenos, que já havia sido ao longo do período helenístico, ou seja, o período grego, da expansão grega, associado a Apolo, deus do panteão grego. É importante observar que Apolo, por sua vez, era também associado ao imperador romano. Apolo, como se sabe, é mito grego, tido como filho de quem? De Zeus. Quem é Zeus na mitologia? O maioral de todos os deuses da Grécia. É o deus da Grécia. Lembre-se que é um mito, é o que eles acreditam, por pagão. E Zeus é o deus do trovão, é o regente dos demais deuses. Se assenta no Monte Olimpo, no seu trono, é casado. Cada coisa, né, que a gente tem que estudar, né? É o diabo lançando suas loucuras. É tudo principado isso aí. Esses demônios é tudo príncipe que fica aí no segundo céu. Mas as pessoas acreditam, né? E este Apolo é filho de Zeus, segundo a mitologia grega. A cidade servia de entrada para a Ásia Menor na rota do comércio. A sua indústria principal era de instrumentos de bronze e cobre, mas também fabricavam tecidos, especialmente em vermelho e púrpura. É muito interessante. Essa foto dessa foto aqui é a cidade de Tiatira, onde ficava a igreja, que já não existe mais. existe, mas não. Não, ela se acabou no final do segundo século. Estamos no ano 2025, no ano 200, que já não existia mais. Ou seja, já tem mais de 1800 e tantos anos que ela deixou de existir.
anos. Só tem essas ruínas aí. Hoje eu fico olhando as pessoas que elas vão fazer o ajuntamento de pessoas, e aí fica lá aquela congregação. Aquela congregação ela vai passando de geração para geração, para que aquelas pessoas possam ali cultuar a Deus. Porém, se aqueles que estão vindo não mantiverem, não derem continuidade ao início do trabalho dado naquele lugar, vai ser esquecido e tudo aquilo que Deus fez não existirá mais. Por que a igreja hoje, principalmente no Brasil, mas também no mundo, não está vendo milagres? Porque não obedece à doutrina do Senhor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, olha o que a Bíblia diz: os sinais seguirão aos que crerem. A igreja atual não tem sua fé alicerçada em Cristo. A fé da igreja é alicerçada no seu poder aquisitivo, nas pessoas e nas coisas. E em terceiro e último lugar, por que a igreja de hoje não tem sinais? Porque a igreja de hoje não se parece com a igreja fundada por Cristo. A igreja de hoje se parece com o mundo. E uma igreja que tem amizade com o mundo, ela vira inimiga de Deus. Está lá na carta que escreveu Tiago. Abre aí para você poder conferir. Depois de Hebreus vem a carta que escreveu Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, que diz assim, Tiago capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, na versão corrigida. Em outra versão está infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Quem quiser ser amigo do mundo, vira inimigo de Deus. Eu pergunto, alguém que se coloca como inimigo de Deus, vai vencer Deus? Nunca, porque Deus é todo poderoso e ninguém pode vencê-lo. Antes dele ninguém se formou e depois dele nenhum outro Deus se formará ou existirá. É por isso que eu sempre afirmo que não existe outros deuses. Todos os deuses são com D minúsculo, são demônios, anjos caídos, que tomaram seus lugares. Eles eram príncipes lá diante de Deus no céu. Foram atirados de lá porque eram desobedientes, foram desobedientes, não eram, foram desobedientes, e assim começaram a se formar no planeta Terra com o crescimento humano, uma fé neles como deuses. E o ser humano perdeu o foco de adorar somente a Deus como único Senhor e passou a adorar pessoas, coisas, lugares e anjos caídos, que são demônios, que a Bíblia chama de deuses pagãos, falsos, mentirosos. Não existe outro Deus. Continuamos aqui. Alexandre Magno, a explicação, coloquei aqui. Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, era macedônio, pertencia ao antigo reino grego da Macedônia. Nasceu num lugar chamado Pela, na Macedônia, em julho de 356 a.C. Faleceu em junho de 323 a.C., com quase 33 anos, ou seja, ele tinha apenas um mês para completar 33 anos e não completou. Morreu com quase 33 anos. E em que lugar ele morreu? Babilônia. Derrotou os persas e fundou a Alexandria, no Egito. Seu reino se estendeu da Grécia até a Índia, por isso que ele é chamado Alexandre o Grande. Vai lá da Grécia, vai até o outro continente lá na Índia. Foi muito grande o seu poder de dinastia. Foi educado pelo filósofo Aristóteles até os 16 anos de idade. E sucedeu seu pai, o rei Filipe II, no trono aos 20 anos de idade. Ele virou rei com 20 anos de idade. Vê a mentalidade que ele tinha. Aprendeu filosofia com Aristóteles até os 16, com 20 já tinha maturidade para assumir o reinado quando o pai faleceu. Qual o nome do pai? Felipe II.
Então, nessa época, existia o que nós chamávamos de rei. E este rei, ele passava seu trono para o seu filho. Então, era passado de pai para filho. E isso aí se estendeu durante muito tempo. Nós temos isso na Bíblia também. O povo de Israel queria um rei também, porque os outros países, as outras nações tinham um rei, como o Egito tinha. Então, eles também quiseram um rei. Deus, então, fez o gosto do povo. Tem tanto nome diferente. Eu não sei chamar. Qual o nome aí, por exemplo? É muito nome, né? Muito Você nome? fala tão fácil pra mim, né? Não, mas a gente vai ali praticando e fica fácil. Quem se lembra da palavra Miaton Sabaton? Vocês lembram disso? Que é domingo, um dia depois de sábado, né? Então, quando nós começamos essa palavra, né, foi estudando o capítulo 1 de Apocalipse, né? No dia do Senhor, lembra? Né? Que muitas pessoas acreditam ser no domingo. Porém, não posso fazer essa afirmação, por quê? Porque senão ele diria no primeiro dia da semana e não no dia do Senhor, como aparece nos outros livros, como por exemplo Joel, no dia do Senhor, que é o dia em que ele vem, Joel capítulo 2. Então ali nós aprendemos que os dias da semana, né, o primeiro dia da semana, domingo, seria Miaton Sabaton. Nós não temos no grego esse nome, Miaton Sabaton. Nós temos ali no grego escrito a palavra correspondente a dia do Senhor, que é Kriako Remera. Lembra disso? Kriako Remera, dia do Senhor. Certo? Repete aí, Kriako Remera. Então fala, Kriako Remera. Essa é a palavra em grego que aparece lá em Apocalipse capítulo 1. Dia do Senhor, no dia do Senhor. Bom, o profeta Joel diz que é um dia terrível. Por quê? Porque quando ele vier, muitas pessoas não estarão na sua presença e será tarde. Então será um dia de angústia para quem não estiver com Deus, através de Cristo, e será um dia de alegria para aqueles que estiverem com o Senhor. Então nós vamos finalizar aqui o estudo de hoje, da parte 1. Na próxima semana estaremos dando continuidade, versículo por versículo, e nós neste momento, nós vamos dar início aqui a um evento que foi pedido, que nós chamamos de apresentação de filhos, apresentação de crianças ao Senhor. Neste momento eu gostaria de convidar a todos para nos colocarmos de pé. Nós vamos orar para começar este momento muito importante neste dia. E aqui nós vamos estar realizando aquilo que o Senhor tem preparado para cada um neste lugar. Então nós vamos neste momento estar orando. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, finalizamos esta primeira parte do estudo, pedindo ao Senhor que o Senhor venha trabalhar grandemente em nossas mentes e corações. Estaremos dando início, meu Pai, a outra parte, o momento de apresentação de crianças. E aqui eu lhe peço que o Senhor venha conduzir com maestria, pois o Senhor é o grande maestro de todas as coisas criadas neste universo. Por isso, glória, honra e louvor sejam dados, pois o Senhor é digno para todo sempre. Continua conosco, meu Pai, e abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de, neste momento, estar aqui fazendo a leitura do discurso para esta grande apresentação, um momento muito importante para esta grande família que está aqui no ponto de pregação evangélico em Vila Verde, Carnaubal, Ceará. Eu gostaria de pedir a vossa atenção. Estamos reunidos neste lugar, denominado Ponto de Pregação Evangélico em Vila Verde, na cidade de Carnaubal, no estado do Ceará, para apresentar estas crianças ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
na data do dia 13 de abril de 2025. As crianças, começando pelo primogênito. Vem à frente, por favor. John Kennedy Fontinelli Rodrigues, nascido no dia 23 de setembro de 2016. Seu primeiro nome está em inglês, John, mas a raiz de seu nome vem do hebraico Yohanan, que significa Deus é gracioso ou Deus mostrou favor, que em português conhecemos como João. A segunda criança chama-se Kemily Fontinelli Rodrigues. Se aproxima, por favor. Nascida no dia 16 de outubro de 2019. Seu primeiro nome, Kemily, em latim, possui muitos significados. Dentre eles, o mais forte é a palavra mensageira, simbolizando pureza, espiritualidade e devoção. A terceira criança, gostaria de pedir com a presença da mãe, porque ainda é bebê de colo, chamado Caleb Fontinelli Rodrigues, nascido no dia 12 de outubro de 2024. Seu primeiro nome, Caleb, tem sua origem do hebraico. Dentre seus muitos significados, os mais marcantes são fiel, devoção a Deus, lealdade e de todo o coração. Essas três crianças são filhos de, se aproxima por favor o pai, Francisco Fontinelli de Brito Neto e de Vitória Régia Cândido Rodrigues. Neste momento, faremos menção de três textos bíblicos importantes, considerados pela Igreja Evangélica como menção da Palavra de Deus para a apresentação de crianças. O primeiro texto é o Salmo de número 127, verso 3, na versão Almeida Revista e Corrigida, que diz: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como o texto diz, os filhos são herança de Deus, são o fruto da união e amor de um casal heterossexual, se tornando uma só carne, nascendo assim, por milagre divino, uma vida no ventre materno como recompensa. Entendemos assim que os filhos são bênçãos de Deus. O segundo texto bíblico é Mateus capítulo 19, versículo 14. Na Nova Versão Internacional está escrito: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O texto mostra quão importante é estar junto com o autor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, e como o Senhor repreende aqueles que não apresentam a Cristo para as crianças, impedindo elas de conhecerem e se aproximarem dele, e também do seu amor. Ele é Senhor e é Salvador de todos os seres humanos que se chegam a Deus para serem salvos. A saber, falamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor e o seu santo nome. Para que todo ser humano chegue até Deus, é necessário primeiro e unicamente se chegar até Cristo Jesus, nosso Senhor, para que Ele possa nos conduzir a Deus, pois Ele é o único caminho que pode nos levar até Deus o Pai, conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Portanto, devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando crescer e envelhecer, não venha a se desviar dele, conforme é escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 6. O terceiro texto bíblico e último é Lucas capítulo 2, versículo 22, que diz que levaram o Senhor Jesus Cristo para ser apresentado ao Senhor nosso Deus e Pai. Mediante os textos lidos, tomamos como testemunhas a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os seus santos anjos, a mim como pastor deste lugar, pastor Marcos José de Assis, como sendo pastor deste ponto de pregação, e a todos os que estão presentes, para testemunhar este ato de apresentação destas crianças como ato de louvor
adoração e gratidão a Deus por estas vidas. Os pais, neste momento, fazem um juramento perante a todas as testemunhas citadas aqui. Pai, por favor, se aproxima. O pai Francisco Fontinelli de Brito Neto e a mãe Vitória Régia Cândido Rodrigues prometem neste dia 13 de abril de 2025 criar vossos filhos na presença e no caminho do nosso Deus? Sim. Sim. Prometem ensinar a eles a palavra de Deus como manual de fé e prática cristã? Sim. Sim. Prometem ensinar-lhes que Deus, o Criador do céu e da terra, é o único Deus e Senhor? Sim. Sim. Prometem caminhar com eles para a casa de Deus, como sendo exemplo para a vida deles? Sim. Sim. Mediante estas afirmações em juramento, eu, pastor Dr. Marcos José de Assis, como ministro de Deus, no uso de minhas atribuições diante de Deus e dos homens, apresento a Deus, neste momento, John Kennedy, Kemily e Caleb ao Senhor. Vem cá, por favor. Alguém pode segurar o microfone para mim? Você é pequeno, meu filho. Tem que ser alguém mais alto. Vem cá, irmã Dilva, por favor. Me auxilia neste momento. Nós começaremos pelo primogênito, John Kennedy. Vem. Vamos lá. Vai, abre os braços, meu filho. Vamos. Isso. Vamos lá. Isso. Senhor nosso Deus e Pai, nesta hora invocamos o Teu santo nome. Pedimos a Ti, Senhor, por esta vida. Estou apresentando esta criança, John Kennedy, ao Senhor, porque o Senhor deixou como exemplo o Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, sendo apresentado a Ti, meu Deus e Pai. Por isso eu apresento esta criança, pedindo que o Senhor venha neste momento, receber ele em Tuas mãos, meu Pai, tomando ele como Tua posse, derramando sobre ele a Tua poderosa unção, porque neste momento ele está sendo consagrado e apresentado ao Senhor. Eu peço que o Senhor o encha do Teu Espírito Santo. Ajude ele, meu Senhor, e os pais a conduzir, meu Senhor, e ser conduzido no Teu caminho, na Tua presença, para ser um instrumento em Tuas mãos. A alma, o espírito e o corpo dele estão entregues ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. A segunda, Kemily. A segunda criança, Kemily. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, em conformidade, meu Deus, e dando continuação, quero apresentar a Ti também, meu Senhor, a Kemily, neste momento. Eu peço que o Senhor a tome em Tuas mãos, bem como seu espírito, sua alma e seu corpo. Inunda ela e enche do Teu Espírito Santo. Prepara ela em Tua presença, meu Senhor. Está sendo neste momento apresentada e consagrada ao Senhor, para que o Senhor, meu Deus, seja Senhor da vida dela, que o Senhor venha instruí-la, venha mostrar, meu Deus, através dos pais, o bom caminho que é o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, meu Deus, manda a todos nós que não impeçamos as crianças de lhe conhecer, de se chegar até o Senhor. Pelo contrário, o Senhor nos instrui a apresentarmos o Teu caminho, ensinar o Teu caminho para as crianças, para que quando crescerem não venham a se desviar. Por isso, meu Deus, estou apresentando e consagrando ela ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora é o bebê. Vem voando, vem. Vem voando. Você quer um microfone, né, meu filho? Você quer um microfonezinho. Quanto tempo que eu não pego uma criança pequena desse tamanho? Vem cá, bebezão. Lindão.
Vamos lá. Bota aqui por cima. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou apresentando em conformidade, meu Senhor, dando continuidade a Ti. Agora o terceiro filho deste casal, Caleb. Eu peço, meu Senhor, que o Senhor nesta hora venha consagrar esta criança, porque apresento a Ti e consagro, meu Senhor, ao Senhor, para que seja, meu Deus, Teu, e seja, meu Senhor, amado e querido, tomado pelo Teu Espírito Santo, que cresça no temor e na admoestação da Tua palavra, conduzido e ensinado pelos pais até a casa do Senhor. Abençoa seu crescimento e seu desenvolvimento. Enche do Teu Espírito Santo, aplana os caminhos, ajuda ele no crescimento de sua vida aqui na terra, dando sabedoria e entendimento a todos estes que estão aqui presentes. Livra de todos os males e embaraços, repreende as enfermidades, protege, meu Senhor, debaixo das Tuas potentes mãos e cobre com Teu manto sagrado, cobre com sangue do Senhor Jesus, porque neste nome há poder e este sangue, meu Deus, Ele nos purifica de todo pecado. Repreende todo ataque do maligno. Muitas foram as lutas para esta criança não vir ao mundo, mas é projeto do Senhor e ninguém pode impedir aquilo que o Senhor projeta. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos ou frustrados. Louvado seja o Senhor no céu, na terra e no mar, em todo o universo nesta hora. Consagra, meu Pai, e abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Segurou para mim, é? E ele segurou, mas e não mexeu não, só olhava. Segura ele aqui que agora vai ser oração pela família. Obrigado, família. Vamos orar pela família agora. Dê as mãos aí. Se abraça. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está a família reunida. E mediante, meu Deus, ao juramento que foi feito, a todos nós, meu Senhor, e o Senhor como testemunha. Nós somos testemunhas desse ato. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha neste momento circundá-los com muralhas de fogo. Venha repreender nesta hora, meu Pai, toda palavra contrária e de maldição contra estas vidas. Tirando os impedimentos, olho grande, inveja, palavras de maldição, maldições hereditárias, joga por terra todos os males que advindos do inferno vêm contra eles. O inimigo tem sede de separar o projeto do Senhor, que é família, mas o Senhor é o Deus que une, o Senhor é o Deus que abençoa. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha ajudá-los, a protegê-los, a livrá-los de todos os males. Sempre, Senhor, fazendo com que tenham uma boa noite de sono, despertando, meu Deus, para que possam orar ao Senhor, conversar com o Senhor, serem íntimos do Senhor, lendo a Tua palavra, jejuando e orando, meu Deus, para a honra e glória do Senhor. Neste ato de glorificação, meu Deus, que o Senhor tem glorificado o Teu Filho, meu Pai, mostrado para todos nós que Ele é o Senhor que veio trazer a vida para nós. Eu lhe peço, meu Pai, que neste momento de glória no céu, o Senhor, meu Deus, venha descer a Tua Shekinah neste lugar, venha descer a Tua preciosa presença, Pai, para que aqui sejamos inundados, cheios do Teu Espírito Santo. Enche essa família do Teu Espírito Santo, abate todo o poder das trevas, toda maldição seja repreendida agora. Age, Senhor, na área conjugal, age na área sentimental, financeira, age em todas as áreas, principalmente a espiritual na vida deles. Aqueles, meu Senhor, que ainda não estão na Tua presença, traga-os, meu Pai. Toca nestes corações, quebranta, para que se convertam ao Senhor e sejam, meu Senhor, felizes, porque o Senhor é o Deus que traz felicidade, pois Tu és o amor, e os Teus projetos são maiores, Teus pensamentos são maiores, e a Tua palavra, meu Senhor, ela se cumpre na vida daquele a qual o Senhor tem direcionado a palavra do Senhor. Ela não voltará vazia, ela prosperará naquilo para a qual o Senhor a enviou. Por isso estou entregando nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua paz, pedindo, meu Deus, a Tua força e pedindo o Teu grande livramento para esta família e seus parentes. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Bate palma para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
Neste momento, estarei entregando os certificados de apresentação, começando pelo John Kennedy, que aqui está. Kemily, aqui é Kemily. E o Caleb, a mamãe segura. Vem vocês três para cá, vira para a câmera aqui, por favor, vai ficar registrado. Vocês como família, fica para cá. Não, é família, meu filho, fica junto aqui, vai. Fica junto aqui. Aqui, ó, vocês têm que ficar para cá para a câmera poder ver vocês, ó, fica aqui. Aqui, ó, vem para cá, vem. A câmera poder ver vocês. John Kennedy aqui. Não, você senta ali um pouquinho, vai. A Kemily para lá, vira para lá. Aí o papai fica aqui e a mamãe ali. Esse momento registrado. Que Deus abençoe esta grande família para seguir na presença de Deus. Você que nos acompanha, sempre que puder, ore por eles, pela minha vida, por todos nós. Porque aqui fazemos um trabalho onde nós temos que glorificar a Deus. E quando nós nos apresentamos diante do Senhor, Ele também se apresenta diante de nós. Deus abençoe nesta hora. Em nome de Jesus. A fotógrafa, por favor, vem aqui, tira uma foto. Para cá, vai. Vocês vão virar para cá agora, para poder tirar uma foto neste momento. Vamos nessa hora dar as mãos para podermos finalizar. Vamos orar em nome de Jesus. Vem dar as mãos aqui que o negócio vai ficar interessante. Vem. Vamos dar as mãos. Já foi apresentado, meu filho. Não sabe que ele era pequeno. Vamos lá, vamos dar as mãos. Tirou as pernas. Se você quiser botar uma moedinha, Papai do Céu também te abençoa. Contribui no reino de Deus. Esquerda ou direita, seu Manuel? Esquerda ou direita? Isso, muito bem. Vamos lá. Nesta hora que aqui nós estamos reunidos, aqui é um lugar onde nós dedicamos a nossa vida a Deus, consagramos ao Senhor nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo, porque entendemos que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nossa vida existe por causa dele, para ele, é tudo por causa dele. Eu gostaria de, neste momento de oração que nós vamos fazer, perguntar se tem alguém aqui que quer entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo. Eu. Quer entregar, seu Manuel? Então o senhor vem aqui no meio, por favor. Esquerda, direita, esquerda, direita. Vamos lá, esquerda, direita. Isso, muito bem. Dê as mãos aqui. Fecha aqui o círculo em nome de Jesus. Vai para cá, seu Manuel. Vamos lá. O senhor levanta a sua mão. Isso. Como sinal de rendição a Deus. E conforme diz a palavra de Deus, me dá essa Bíblia aí, por favor. Bíblia Sagrada. Tudo quanto fazemos tem que ser pautado na palavra de Deus. Não precisa não. Aqui em Romanos capítulo 10, no versículo de número 8 até o versículo 10 diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Muita gente que só levanta a mão. Mão não fala não, só para quem faz linguagem de sinais. Confessar com a boca ao Senhor Jesus. Em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então pedir ao Senhor, Samuel, você levantar sua mão em sinal de rendição. O Senhor se rende diante de Deus. O Senhor vai dizer assim: eu, agora diga o seu nome completo. Confesso com a minha boca que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós
diante de Deus, diante de Deus, diante de seus anjos diante de seus anjos, e de todos os presentes, todos presentes, que o Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo, é meu Senhor meu Senhor, e é meu Salvador. meu Salvador, Meu Deus, meu Deus, me recebe recebe como filho, como filho, porque eu te recebo eu te recebo, como meu Senhor meu Senhor, único e Salvador Salvador da minha alma. da minha alma. Agora o Senhor faz assim com as suas mãos. Então vai dizer assim: meu Deus, Meu Deus, perdoa perdoa todos os meus pecados, todos os pecados, todos os meus erros, todos os meus erros, todas as minhas falhas. todas as minhas falhas, Apaga todo o mal, paga todo mal, liberta-me liberta, e me purifica purifica de todo pecado todo pecado, através através do sangue de Jesus. do sangue de Jesus. Então o Senhor fecha as suas mãos, que o Senhor recebeu a sua bênção. Agora eu vou estar orando. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por esta grande oportunidade. Aqui o Senhor Manuel Fontinelli de Brito tomou, meu Deus, a decisão de se voltar para ti. Ó, meu Deus e Pai, vindo para o Senhor Jesus Cristo. Confessando ele, meu Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha limpar e purificar esta alma de todo pecado. Venha libertá-lo de todos os males. Eu invoco o teu santo nome pedindo a tua manifestação, a manifestação do teu poder sobre a vida dele, jogando por terra toda palavra contrária de maldição. Todo passado está sendo neste momento apagado. Uma nova história está sendo escrita. O nome está sendo escrito no livro da vida, como Manuel Fontinelli Brito, entregando a vida para Cristo Jesus no dia 13 de abril do ano de 2025, neste dia chamado hoje. Abençoa, meu Deus, esta vida. Toma posse dele, Senhor Espírito Santo, pois agora, meu Senhor, ele é teu. E eu peço que o Senhor conduza ele na tua presença, segura os seus passos, ajuda ele no temor e admoestação da tua presença e da tua palavra. Enche do teu Espírito Santo, rebenta as correntes, quebra os grilhões, despedaça as cadeias, quebra as algemas, despedaça os cadeados e proclama a libertação para esta alma neste momento. Arranca, meu Deus, a alma dele de onde estiver do livro das culpas e faz, meu Deus, o nome dele resplandecer no livro da vida. Agradeço ao Senhor por esta alma e apresento a ti nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Circunda com muralhas de fogo, derrama, meu Deus, o teu sangue e purifica de todo mal. Cura ele das enfermidades e abençoa, Pai, preparando ele para o grande encontro com o Senhor nos ares, no arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Todos dizemos amém. Pai do Senhor Jesus, bate palma para Jesus, que uma alma se rendeu nesta tarde para a glória de Deus. Pai do Senhor Jesus, Senhor Manuel, meu filho, Deus te abençoe. Vamos finalizar nessa hora, vamos aqui dar as mãos. Cadê as flores? O meu pai pegou do colo dele. Vamos dar as mãos aqui, vamos? Vamos finalizar? Ainda não cedo. Não, os dois vão ficar. Tempo todo mundo Vamos cada um ficar no lugar. É muito bom porque, olha só, é tudo aquilo que nós... É porque você não fica junto com seu marido também. Fica lá, dá as mãozinhas pra ele, vai lá. Não, mas dá as mãozinhas pra ele, vai. Isso. Agora vamos trocar. Vamos lá. Vamos lá, dá as mãozinhas aí, Rafael. Dá a mão pro primo, vamos. É muito importante, parabéns, Deus te abençoe, Pai do Senhor. É muito importante isso daqui, porque todos os atos que fazemos na terra e tudo aquilo que falamos com os nossos lábios, isso causa um movimento no mundo espiritual. Este mundo ele foi criado depois do mundo espiritual, porque Deus é espírito, criou o seu mundo aonde ele habita, no terceiro céu, e depois criou o céu e a terra aqui embaixo com o universo. Por isso, nós precisamos entender que tudo aquilo que liberamos através das palavras, nós temos que tomar cuidado, porque vai mover no mundo espiritual. E tudo aquilo que queremos que Deus faça a nosso favor tem que ser liberado em palavras através da fé, com muito amor, porque o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo de número
13. Fechemos os nossos olhos e vamos orar para finalizar nesta hora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem realizado aqui neste culto Tarde com Deus, na tarde deste dia. Te agradeço pela grande oportunidade que temos de nos reunirmos mais uma vez, depois de alguns dias que estivemos ausentes, devido a problemas que haviam no veículo para o transporte e chegada até este lugar. Mas o Senhor tem entrado com providência, tem prosperado, abençoado, para que assim nós possamos dar continuidade à obra do Senhor. Eu peço que não fique apenas no número de pessoas que aqui estamos, mas que possa crescer, para que todos possam ouvir a Tua palavra, ser cheios do Teu Espírito Santo, dons espirituais sejam derramados. O Senhor venha usar as pessoas para a honra e glória do Senhor, para o crescimento e edificação da Tua igreja, porque este é o propósito dos dons espirituais. Mas eu também lhe peço, ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nos unirmos e buscarmos ao Senhor em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Santifica-nos na verdade, pois a Tua palavra, meu Deus, é a verdade. Assim como em paz e com segurança o Senhor nos trouxe, nos leve em paz e com segurança para as nossas casas. Visita aqueles que não puderam estar aqui e todos aqueles que nos acompanham. Leva bênçãos, prosperidade, leva a libertação e a salvação para todos aqueles que creem no Senhor, porque o Senhor é o Deus Salvador. Aqueles que se encontram em algum pecado pedindo ajuda para se libertarem, liberta eles nesta hora. Liberta este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esta pessoa, seja ela homem ou mulher, seja uma pessoa que está vivendo em algum tipo de pecado, vivendo em alguma vida que desagrada ao Senhor. Leva a libertação e a salvação para esta pessoa nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos abençoa para a glória de Deus. Finalizamos, meu Deus e Pai, com a oração que o Senhor Jesus Cristo nesta terra nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Faça assim para receber a bênção do Senhor que está escrita em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Levanta, recebe a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Se assentem e vamos participar do nosso momento de lanche.